trocando. Que roupa diferente, Isa. Diferente, eu achei diferente. É proposta? Ela faz parte do figurino que eu adotei pra minha vida. Entendi. Entendeu? Não, achei legal. A gente podia começar a se vestir um pouco melhor pra apresentar esse programa. Você não acha? Eu acho que eu tô ótima. Não, eu acho que você tá bem. Eu acho que você tá bem. Mas eu acho que o nosso convidado de hoje vai saber dizer muito melhor do que a gente como é estar bem, para estar assim à frente a câmeras, à frente a uma plateia. Com certeza. Você Eu não acho acha? que ele tem um know-how mais interessante do que o nosso. Com pra certeza. falar de qual é o figurino que se usa em cada ocasião, não é Mas mesmo? com certeza, com certeza. A gente sempre tá belíssimo aqui, mas uma Sempre. ajuda profissional sempre é bem-vinda, né? Com certeza. Então vamos começar este episódio. Por favor, produção, solta a vinheta. E depois da minha roupa ter sido extremamente exaltada, Exaltada, vocês perderam claro esta que sim. parte, tá? Nos nossos backstage, Sim, nos nossos sim. bastidores. Paramos o estúdio, é que todo mundo veio ver. Foi. Que é isso, que é isso? Foi. Aham. Mas, como dissemos, temos alguém aqui conosco que vai poder falar melhor se isso aqui tá bom ou não tá. Alguém que entende muito mais do que a gente. Com certeza. E ele que veio de tatuagem a Carmen, de Dercy a Molière. Hoje está conosco ele, que também ajuda a propagar a história da moda dentro do universo pop com divas de pano. O figurinista Marcos Valadão. E tá tudo certo o que ela disse. Tá tudo maravilhoso. tá Então tudo palmas certo. pra ele, por favor. Ó, a gente veio combinando, então alguma coisa aconteceu, ó. É verdade. Sintonia, pensar. sintonia. Bom, com essa apresentação é isso. Marcos Valadão, figurinista, já comecei há uns 5 anos, acho. Já comecei desde que eu pintava os quadrinhos lá em casa, pequenininho. Então, tô aí já no teatro trabalhando mesmo há uns 5 anos, estudando, já fez 10 pelas contas, mas me jogando no mundo da estética, do cenário, do figurino, das bonecas também agora que eu comecei no meio da pandemia. Tô aqui, vivendo e fazendo arte. É um prazer ter você aqui com a gente, Marcos. Muito obrigada. Obrigada por vir ornando comigo. Ah, uma coisinha básica, só pra estar aqui com vocês hoje. Perfeito. E pra gente começar, então, você acabou de falar pra gente que você já tá há 10 anos aí nessa caminhada, né? Há 5, realmente, nos palcos, nas coxias e tudo mais. Mas há 10 aí estudando. E conta pra gente, aonde você começou? Como é que começou? De onde veio essa vontade? Nossa, eu acho que eu comecei com teatro com uma professora, aquelas professoras malucas. Ai, tem uma amiga que tá fazendo teatro. Deixa eu só te pedir, fala mais pertinho do microfone. Mais perto do microfone. O nosso técnico tá ali desesperado. Aqui. Pode voltar? Voltei. Podemos. Pode, técnico. Quando eu cheguei, que eu sou de Goiás, eu vim pra São Paulo, entrei naquele colégio, tinha uma professora que tinha uma amiga que tava estudando teatro e falou, vou montar uma peça. Você quer fazer? Eu falei, quero. Então ali o bichinho do teatro já me pegou, já entendi que eu gostava daquilo, e aí eu cresci falando, eu quero fazer artes cênicas. Aí a professora veio com Stanislavski assim na minha cara, falou, vai ler, que você tem que fazer teatro, você tem que ler Stanislavski. Eu falei, tá bom. Tinha 7 anos. Beijos, Carla. Aí nisso eu fiquei fazendo, saí da escolinha, fui pro ensino médio, e aí veio aquela confusão, vai fazer o quê? Vai ganhar dinheiro, como é que ganha dinheiro fazendo arte? A gente já conhece bem esse discurso. Fui fazer um curso de administração, fui fazer várias outras coisas. E aí quase fiz arquitetura, por causa do meu pai. A gente tava meio, vamos trabalhar junto, aquela coisa. Mas eu sabia que eu queria fazer teatro. E aí eu falei, bom, eu quero fazer, é isso que eu vou fazer. Me matriculei no curso. O primeiro curso que eu fiz técnico foi no Macunaíma. Comecei lá a formação como ator. Mas lá eu sempre era o que... E o cenário? E o figurino? E a gente não vai pensar na roupa? A gente vai usar roupa preta de novo? A gente vai usar cadeira de plástico da escola de novo? Vamos trabalhar isso. Eu sempre era aquela pessoa que estava ali buscando, galgando esse lugar. E nas escolas de interpretação, normalmente não tem muito esse foco, né? Mais interpretação mesmo. Então eu estava sempre pegando. E aí eu era a bicha que trazia as coisas coloridas, os croquis, vamos tentar esse tema, vamos tentar essa cor. E aí eu fui entendendo que era disso que eu gostava. Fiz 7 espetáculos no Macunaíma. Depois eu fui para graduação, que eu fiz... Fui pra Morumbi, fiz alguns anos lá. E lá eu tive aula mesmo de estética. Aí a gente abre, né, o leque, não sai só da interpretação. Tinha essas outras aulas. Aí tive um professor maravilhoso, Dalmir Rogério, que me abriu, assim, eu acho, definitivamente para
para esse universo da estética, aí eu comecei a entender, estudar e me dedicar mais para isso. Então, nas peças na faculdade, eu falava, deixa eu fazer aquele papel menorzinho, que eu quero fazer o cenário. Deixa eu fazer aquele ali que eu quero fazer o figurino. Então, eu fui entendendo aí no meio, do meio pro fim da faculdade, eu fiz um curso com o Kleber Montanheiro, que é com quem eu trabalho hoje. Dali, eu fiz esse curso com ele, fiquei por ali, fazendo aquela amizade, conhecendo mais o trabalho dele, até que ele me chama para trabalhar com ele no musical da Carmen Miranda, que tá até hoje aí. Então, já nesse período, desse dia que ele me convida para trabalhar com ele até agora, já fazem 5 anos. Então, eu fui aí me jogando cada vez mais nessas estéticas do espetáculo, fazendo figurino, aí fui aprender a costurar, fui fazer aula de moda, curso, tudo. Tô aqui. Aí, combinando as bonecas, que daqui a pouco a gente fala delas também. Por favor. Por favor, que eu amo. E aí, então, começou. Qual foi o primeiro? Foi o Carmen? O primeiro eu já tinha feito umas coisas de maneira mais séria mesmo na faculdade. Aí, quando chega no Carmen, eu entro para fazer assistência de figurinos pro Kleber. Ele concebeu, dirigiu, fez cenário e figurino. E lá eu fiz toda essa parte de bordado, de acabamento, de costurar frutinha, de fazer pompom, tal, e tal, e tal. E durante o Carmen, ele começa a me chamar para outras coisas, para outros trabalhos. Apareceu esse, e aqueles milhões todos, só com ele já foram, sei lá, 50 espetáculos como assistente. Sim. Até que a gente chega no ano passado, no Nossos Ossos, eu assino o primeiro figurino, logo em seguida tatuagem, que eu assino junto com ele. Mas foi meio caminhando com ele, assim, que eu fui me desenvolvendo, e me interessando, e estudando, e me jogando cada vez mais no lance do figurino. E, Marcos, queria perguntar pra você, que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, né? A gente também, como ator, como dramaturgo, a gente vive em outro lugar, né? A gente sempre tem parceiros que estão nessa parte, mas eu nunca tive o contato 100% de estar ali do lado e ver como é que funciona o processo para a criação do figurino de um espetáculo. Como é que é esse processo? Como é que acontece essa linha? Nossa, ela pode vir das mais variadas formas, mas o melhor para explicar para vocês é o primeiro contato sempre é o texto. O texto, ele dá tudo pra gente. Tudo que a gente precisa tá ali. A gente sempre tem que lembrar disso. Então, a partir do momento que a gente tem contato com esse texto, conversa com o diretor para entender o que ele tá pensando pro espetáculo, quais são os caminhos, né, pra encenação. Definida a encenação, a gente começa a vasculhar o que a gente tem de informação ali. Isso é o mais básico. Quem são essas pessoas? De onde são esses personagens? Em que classe social elas vivem? Onde elas moram? A idade que elas têm? Qual o período que se passa aquele espetáculo? Aí, às vezes, a gente muda a época, né? Mas a gente sempre precisa entender de onde partiu. E daí esse caminho vai se construindo e conforme a encenação vai andando, a gente vai entendendo por onde a gente vai. E aí quando a gente pode pegar um texto realista e fazer um figurino super realista, como a gente pode pegar aquilo e desconstruir, fazer uma outra coisa, mas primeiro olhando no texto, caminhando passo a passo, cavucando ali, buscando, mexendo aqueles fios, aquelas tramas que já estão ali para dali dar corpo. Mas esse é um caminho básico assim de criação, pra gente começar a pensar. E qual a importância do figurino? Eu sei, com certeza é muito importante pra você. Mas qual a importância dele dentro do todo? O figurino, ele é uma segunda pele, né? Ele é quase como... É uma segunda pele do ator, né? Ele carrega carrega o peso da história, carrega as emoções, carrega as vivências e ele é uma parte fundamental pra contar, né, a história. Às vezes, você vendo uma peça de roupa, você já entende de onde aquele personagem veio. O que aquele momento, o que aquilo quer dizer. Então, o figurino ele também é como um personagem que está vivo também, né? A partir do momento que ele bate no corpo do ator, que ele ganha vida, ele é importante porque ele também ajuda a contar. Ele ajuda a compor, ele ajuda a ambientar. Às vezes não precisa nem de texto. Só com as roupas que as pessoas estão vestindo, você já entendeu o que está acontecendo. Então, o figurino ele é importante porque ele é fundamental para contribuir, para contar a história, que acho que todas as áreas, né, no espetáculo elas precisam estar em comum acordo, né, para contar essa história. Então, quando eu acho que o figurino se sobressai... Ai, que peça linda, né? O figurino tava ótimo. Tem alguma coisa errada. Que peça linda, o cenário tava incrível. Alguma coisa tá errada. Acho que um espetáculo, ele é o todo. E o figurino, ele tem que ser parte do todo. Então, tem que estar sempre conversando com as outras áreas, né? Como vai reagir na luz, como vai bater no cenário. Então, ele é parte fundamental para ajudar a compor e para contar a história. Por isso que ele é muito importante. Muito legal. Eu falei demais, um ansioso. E aí eu descarreguei é uma agora. Delícia. Cheguei. Inclusive, vou jogar aqui uma coisa que eu fiquei sabendo. Inclusive, esse final de semana, eu tava conversando com uma prima minha, que é o personal organizer. E ela foi chamada por uma atriz para que organizasse o acervo de figurinos dela. Uau.
E aí era isso que eu queria te perguntar também, Marcos. Como é que funciona pra vocês? Não sei, das peças, né? Você tem trabalhado ali junto com o Kleber. Como é que funciona o manter isso, né? Porque a peça acaba, mas o figurino fica, né? E depois a gente pode voltar, uma segunda temporada, sempre é isso. Carmen voltou e está aí. Como é que faz pra gente ter esse cuidado, pra gente continuar com esse acervo que é tão vivo e tão importante? Olha, esse é um assunto muito delicado, porque eu já começo falando que no Brasil a gente não tem muita preservação, né, de acervo. Tem um trabalho muito interessante que é feito, por exemplo, no Municipal, de tentativa de preservação de figurinos centenários, de óperas, e a gente tem pouco esse trabalho. Então, a gente, com pouco também que a gente tem de condição, a gente vai trabalhando, né, falando do grupo, a gente tenta organizar da melhor maneira possível para que ele não se perca, para tentar preservar. Lá na companhia a gente tem um acervo que a gente consegue guardar algumas coisas. Tem que ser muito bem acondicionado, tem que ser muito bem protegido para que ele não se danifique. O espetáculo, quando ele está em circulação, a gente, né, sempre mantém nas cases certinhas, nas caixas certinhas para que ele não se perca. E aí, quando a gente não sabe se vai voltar, a gente mantém ali um tempo. Tem figurinos lá na companhia da revista que já estão há 25 anos lá, guardados, desde o primeiro espetáculo. Tem coisas que já se perderam porque o uso, né? Às vezes a gente usa e se perde. Mas essa coisa da preservação do figurino, ela é delicada de ser feita, porque às vezes são peças grandes, são peças que são muito volumosas, então é um gasto que também ele é grande, né? Para fazer esse acondicionamento. Então o que a gente consegue fazer, a gente faz, assim. Tatuagem, por exemplo, que a gente tá aí, quem sabe. A gente tem muita coisa, né? São 110 figurinos. Caramba. Então, a gente sempre, pós-espetáculo, tem todo aquele trabalho de manutenção da lavagem, pra gente guardar tudo lavadinho, tudo cheirosinho, pra não ter problema, pra não mofar, pra não estragar. Então, a gente tenta buscar espaços pra gente condicionar isso, né? Seja alugando um galpão, seja alugando uma outra sala, pra gente tentar condicionar da melhor maneira possível pra que ele não se perca, né? É um trabalho difícil até de se fazer, porque é um gasto. É um gasto. Mas a gente tenta. A gente tá tentando manter aí para preservar a nossa história, né? Se a gente for pensar de espetáculos muito antigos, às vezes o que a gente tem é um croquis. Né? Então, como eu falei, o acervo do Municipal, por exemplo, é interessante de pesquisar, de entender, porque lá eles têm um trabalho muito interessante, assim, de tentar preservar, porque muita coisa se perdeu. Né? Então, é meio por aí, assim. Você está falando dessa dificuldade, eu acredito que exatamente por essa dificuldade já tenha acontecido perrengues. Nossa. Tem um que é aquele perrengue. Nossa, pode ser perrengue de meio da temporada? Por favor, são os melhores. A gente tava fazendo... O tatuagem a gente não teve tanto problema, mas o musical da Carmen, porque eu também faço, além de figurinista, eu também sou contra a regra, então também tô na coxia, faço toda a parte de troca de roupa. Então eu também, além do figurino, eu tô nessas outras áreas do teatro, então tô entendendo meio de tudo isso. Mas a gente estava na segunda temporada, lá no Teatro Itália. A gente tinha feito no Banco do Brasil, a gente foi estrear lá. E aí o nosso querido diretor falou, vamos fazer mais um figurino. Tem uma cena ali no final, quando ela chega, que podia ter uma roupa nova, por que não fazer? Foi colocar essa roupa em produção. Começou a costurar, a peça estreou, e foi costurando, e foi fazendo. Aí no meio desse processo, infelizmente, a costureira que estava fazendo faleceu. Foi o último figurino que ela costurou. Então, assim, já começou com uma carga emocional essa roupa, assim, de chegar na casa dela e encontrar essa saia lá. E aí chegou o dia de estrear. Aí provou, a Amanda Costa vestiu, dançou, não sei o quê. Na hora que chegou a cena, vestiu a parte de cima, quando eu fui fechar o zíper, rompeu. Quebrou, que é o de praxe, quebrar o zíper. Ela ficou parada um tempo. E aí o Marco França fazia, ele tava lá no piano, ele começou a improvisar. Aí ela vai. Ixi, não pode falar palavrão, né? Não, fica à vontade. Por favor, a gente é como foi. Vai, caralho, vai. Tira. Eu falei, calma, troca. Foi outro. Eu falei, não dá. Aí ela parou. Ficou em silêncio. Ela falou, faz o que der. Aí eu coloquei um monte de alfinete, assim, eu e o Jô, que é o camareiro, ele de um lado e eu do outro, colocando alfinete. Falei, só não vira de costa, amor. Empurrei. Vai. Porque ela tava inteira alfinetada. Era um zíper desse tamanho. E aí a cena era ela no palco e eu com o figurino anterior, a saia de um lado, a cabeça do outro, chorando copiosamente, porque eu fiquei muito desesperado, assim, por tudo que tinha acontecido com aquela roupa, até ela estrear. E aí chorei muito, assim,
passou, acho que lavou a alma também, porque foi tudo de uma vez, né? E aí ela fez toda Carmen Miranda toda meio de frente, saindo meio de costas, assim, fiquei meio o zíper quebrado, mas deu tudo certo. E no tatuagem, eu acho que os perrengues, eles foram se dissolvendo conforme a temporada, né? Porque é um figurino mais delicado, tampinha de garrafa, caixa, papel, então acho que a gente foi contornando conforme foi acontecendo. Porque às vezes quebrava, às vezes um guarda-chuva quebra, e aí a gente vai ajeitando, vai improvisando, os meninos vão brincando com isso e a gente segue como dá. E é Maravilhoso, muito... história de perrengue é tão bom. É bom, História de né, perrengue é gente? tão bom, porque a gente não imagina. Para, É a isso, gente mas o sofre. Carmen, que é todo musical, bonito, tem uma estética. Você não imagina que as Que se ela virar costas de dela, costas, se ela é virar de alfinetada. costas, é alfinete. Você Acontece. não imagina isso. Já... lembrei de outro, mas aí foi tenso também, que por um descuido, um pequeno descuido, eu deixei 3 camisetas do figurino na lavanderia e não peguei. Ficaram. E aí a gente os meninos foram fazer a contra-regragem deles, cadê as camisas? Falei, gente, mas como... Ih, gente, não trouxe. Fui lá no ateliê, entrei, aí comecei, uma camisa, preciso de uma camiseta branca. Arrumei uma camiseta branca com o menino que tava lá. Falei, eu preciso dessa camiseta, que tinha o menino trabalhando lá. Falei, me dá Ele essa tava camiseta. usando a camiseta. Falei, eu preciso de uma camiseta branca. Peguei, levei, falei, ó, só o sargento vai usar a camiseta branca hoje, nenhum soldado tem camiseta. O Kleber falou, tá bom. E assim foi. E assim resolveu e ninguém ficou sabendo. Agora todo mundo vai ficar sabendo. Agora ele jogou pro mundo o BO. Ah, gente, é isso. B.O. acontece, ainda mais lá, né? Ainda mais o chão dos três. Ah, não, isso é maravilhoso. Isso é muito gostoso, né? Porque a gente já passou por esses perrengues também, né? Sempre tem perrengue. Menino- Quem tá no backstage sabe que é gente, perrengue. Menino, eu vou jogar aqui pra vocês também, né? Ninguém sabe. Mentira, meu parceiro de cena sabe, Fábio. Eu derrubei o cenário com o meu figurino. Mulher. Como é que faz uma coisa dessa? Tinha uma cauda gigantesca. Eu fazia Clarice de Arlequim, servidor de 2 patrões. E eu tinha uma cauda De gigantesca 8 de enamorada. E aí, uma cena, a gente saía correndo pela coxia e minha cauda ficou no palco, porque ela é gigantesca. Eu esqueci de trazer ela comigo. E ela ficou. Aí, meu parceiro de cena falou assim: puxa a cauda. Nossa. Porque a cauda tá no meio da cena. E eu, na coxinha parada, eu falei, tem que puxar, né? Puxei. No que eu puxei, ela bateu no cenário, que era todo de PVC. E o cenário fez assim. Pum! E a contra-regra atrás, assim. Ganhou uma cena. Tadã! Foi um caos, foi maravilhoso. No final, até ganhamos o prêmio, porque perrengue é isso, né? Ah, não, ninguém sabe. Não, mas o bom do perrengue é como é que a gente sai dele. Como é que é isso, é saber que a Nanda Costa vai virar e tá inteira, né, Gente, paramentada. Perrengue maior é fazer teatro nesse país. E a gente dá conta, a gente tá vivo até hoje fazendo. Né? Tanta dificuldade. Eu acho que esses perrengues práticos aí acontecem, mas tem uma coisa antes, né? Que é a dificuldade mesmo de fazer. A gente depender de lei, depender de incentivo. E aí, se ganhar, faz. Se não ganhar, faz o quê? Sabe? Se ganhar a lei, faz o espetáculo. Se não ganha, corre atrás, paga do bolso. E a gente vive nesse eterno perrengue, mas a gente sempre dá um jeito. A gente estreia, a gente faz, mas é uma luta diária, né? A gente não pode romantizar muito o nosso trabalho, não, porque ele é suado, viu? Claro que Então, ainda mais, né, falando de figurino, de produzir, às vezes vai fazer o quê? Faz com o que dá, faz com o que tem. Ah, mas não dá pra fazer com o que tem, porque tem um pensamento, tem uma estética, e aí, de onde tira o dinheiro? Como é que faz? Então, a gente tem sempre que se reinventar, né? Fazer isso também é se reinventar o tempo todo. A gente tá sempre nessa busca de como resolve isso aqui. E falando em se reinventar, eu acho que pra gente poder se reinventar, e acredito que você vai poder falar muito melhor disso, a gente precisa ter referência, né? A gente precisa ter ali uma bagagem pra gente trabalhar em cima disso. Como é que a gente faz? Nesse lugar do figurino, de onde vêm essas referências? O que você pode dar de dica pra gente buscar, para as pessoas que querem entrar nesse lugar, que gostam do figurino, que gostam dessa questão, que gostam do cenário? De onde tira a referência? De onde vem? O fazer teatral, acho que a gente, além de estudar o teatro, a gente tem que estudar arte. A gente tem que estar com o olho aberto pro mundo, né? Na real. E aí, pensando mesmo, né? Focando no figurino, no cenário, eu acho que a primeira referência é a vida mesmo. A referência mais gostosa é esse olhar pra vida, olhar pra quem tá do seu lado, olhar pra jaqueta com fogo, olhar pro tecido, pro lenço. Você começa daí, né? Você primeiro abrir esse olhar e você escuta o que tá acontecendo em volta, que dali você tira muita coisa, né? Da vida. A gente tira muita coisa bonita. Mas, a gente quer estudar. Eu acabei que falando, né?
dessa minha experiência, eu tive um contato de uns cursos que eu fiz, por exemplo, de moda, de história da moda, por exemplo. Eu tive uma professora maravilhosa, Salomé, que eu abri um olhar muito interessante pro figurino olhando pra moda. Se a gente pensar essa moda de passarela, né, que é mais extravagante, isso é uma referência muito interessante, por exemplo. Também, porque a moda, ela dita uma época, dita um momento histórico, dita muita coisa. Então, olhar pra isso é muito interessante. E aí é filme, e aí é ver teatro. Não tem referência melhor também do que ver teatro, assistir outros espetáculos, coisa que a gente que faz teatro faz menos. Mas é assistir outros espetáculos, tá sempre de olho no que tá acontecendo no cinema. Tudo isso é referência, né? Tudo isso a gente tá bebendo de todas essas coisas. E aí também saber concentrar, né? Quando a gente entra num processo do que a gente tá falando ali. Então, buscar focado ali. Porque se a gente abre também o leque, a gente não consegue fincar em algum lugar, né? Então, a partir do momento que a gente entra num processo, onde que eu posso buscar? Era uma pintura? Era uma escultura? Era uma exposição? Onde que é? Então, todas essas coisas, elas podem servir de referência, assim, pra gente, pra criação. Muito bom. Boa. E por falar em referência, acho que a gente pode trazer as nossas referências? Não, então... Não, nossa referência daqui, do não que vem sei. depois? Eita, já? Então, só deixa eu te perguntar. Tem alguma peça, algum filme que você fale assim, esse eu gostaria de fazer o figurino? Esse eu imagino, esse eu tenho a visão do que seria. Olha, eu amo Sonho de Noite de Verão e eu tenho uma pesquisa inteira que eu fiz estudando na pandemia, que eu olho para aquele estudo que eu fiz e falo, eu quero fazer. É uma que eu gosto muito. Shakespeare é muito legal, né? Eu gosto muito da ideia de pegar e desconstruir, desmontar ali, mas eu gosto também muito de Gota d'Água. Nossa, que é brasileiro, eu tenho muita vontade de fazer. Eu olho para aquilo e falo, um dia eu quero vestir esses personagens, porque eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito bonito. Acho que me vem agora essas duas, assim. Esse estudo que eu já tenho, Gota d'Água, quem sabe eu faço aí visto umas Joanas. Claro. Que delícia. Então, acho que a gente pode ir pro nosso próximo bloco. Podemos? Bom. Produção, por favor. Perrengues, é só perrengues. E fomos de primeiro sinal. E agora sim, é agora que a gente vai fazer um jogo que a gente descontrai, brinca um pouco. E o nosso jogo de hoje Vamos lá. é desenhando figurinos. Ótimo. Não poderia ser diferente. Tá. Tá? Desde o começo temos papel, lápis aqui em cima. Já tava ali. Pra que será? É pra isso. Tamo aprontando. Mas não é assim, desenha um figurino. Não é o que Tá. você Tem quer. uma regra aqui. Não, Meu Deus, tá bom. Vamos lá. Aqui nesse copo, nós temos nomes de produções de teatro, cinema. Produções, teatro, cinema, não sei se é literatura. Tem um pouco de tudo aqui dentro, tá? Tá. A gente vai tirar e todos vamos desenhar inspirado nesse filme, livro, texto. Tá. É isso. Em um só minuto. Em um minuto. Tá, bom. a brincadeira é assim. Ok. Aí no fim a gente bate. Bate assim, exatamente. Ai, meu Deus, tá. Vamos. E, só pra avisar, estamos sendo julgados, tá? Tem uma pessoa ali olhando tudo que no final vai dizer quem fez os melhores desenhos. Ai, meu Deus, Exatamente. tá bom. Espero Acabei que de sejam lembrar de outro vocês. perrengue. Para depois. Vamos lá, então? Água antes. Claro. A gente precisa aqui. hidratar. Vamos hidratar, porque agora vai ser uma loucura. Gente, pega 3 lápis. Ele tá mandando pegar 3, eu vou pegar 3. Deve ser coisa de figurinista. Pega Ah, 3, ele já tá deu a mandando? dica, ele deu a Precisa dica. ter que complementar? Como é que funciona? Eu amo complementar, peraí, deixa eu pegar pra Pega qualquer coisa, Abel, pega qualquer coisa. Eu peguei um lápis, Pega que eu acho que é 4, rouba. babagem. Você tá fugindo por quê? Ó, só folha. Não, eu não peguei também. Por favor. Pega os seus Não, lápis. deixa aqui, não, vamos ver. Vamos ver o que vai sair ali, né? Tá, vamos lá, então. menino, eu já fui. Eu Depende. vou colocar o tempo aqui. Eu vou ter que ser verde e roxo. Mangueira. É, sobre isso. E um lápis, que eu acho que tem que desenhar com o lápis pintar. Quer tirar o papel? Posso tirar? Tira o papel, então, Jesus. e eu ligo o cronômetro. Então, o nosso primeiro figurino. Ai, serão vários. Vamos brincando, vamos jogar ver, aqui, vamos vamos ver o ver. que acontece. Vamos ver. Então, o primeiro figurino que teremos que criar aqui é a minha cara. Qual é? É Alice no País das Maravilhas. Então vamos lá, 3, 2 e valendo. Cadê?
Ele tá falando de sobreposição, Isabel. Fim do tempo. Ai, graças a Deus. Ah, de posição. Não tem sobreposição. Não, falando de sobreposição, eu fiquei nervoso. Você não quer dizer isso. Então vamos lá. Quem quer começar? Vai, você já tá aí. Eu pensei, minha concepção. Não, mas ó, vira pra câmera o seu desenho. Eu queria falar explica. antes pra tentar me explicar. Tá bom. Não, vamos aqui. Ó, ele tá O que é? É porque eu resolvi criar uma coisa preta e branca, entendeu? Uma Entendi. coisa grafite no papel. Entendi. Aponta bem ali pra aquela câmera. Não porque- vai estar dando pra ver É. que é realmente Tem assim, que se não fazer der, assim. melhor. Não, mas depois também a gente vai colocar imagens, Pelo tá amor tudo de certo. Deus, vamos lá. Então, pra vocês verem também aqui, né? Uhum. Eu comecei fazendo só a parte de cima. Pensei, vamos fazer aqui um... Então, comecei pelo coelho. A concepção é relógios. Então, ele Entendi. tem uma máscara de relógios. Aqui ele tem um colar de relógios. É só isso mesmo. Tá bom. Tá bom. Quer ir? Não, eu vou passar por essa humilhação primeiro, então. Vamos lá. O meu, Isa, estica aí que a sua câmera tá mais fechadinha. Olha, É a rainha de Rainha copas, de copas. tá? Pode ver, a coroa dela são cartas, tá? São Entendi. 3 cartas e a roupa inteira são só 3 cartas. sensacional. Cortem as cabeças. É, Exatamente. sensual essa rainha. Isso, são 3 cartas, fazem a roupa Atrás inteira. também ou fica budia de Atrás fora? não tem cartas. Ah, budia de fora. É um conceito. É isso, gente. São 3 cartas. Fim. Bom, eu... Pode ter que mostrar pra lá? A Se Isa quiser, eu estica o jogo seu aqui. desenho ali. Ai, comecei, né? Vamos ver. Ai, Ah, olha. para. Ah, gente. Pra que Tem a gente sobreposição. Eu ia fazer a Alice, né? Eu ia invertir as cores, aí eu fiz uma base, ia começar a pôr vários laçarotes de todas as coisas que ela encontra, assim, que ela vai... Tira o bolinho, come, tira a coisinha, ela está cheia de fitas, mas não dá tempo de pôr as fitas. Mas a ideia tá aí. Bem maravilhosa. Tá bom. Menina, eu em um minuto pensei, rainha de copas, cartas, cartas. Eu pensei relógio. Eu fiquei assim, eu não vou fazer um Relógio? relógio, né? Que o relógio não é um personagem, é só o Eu relógio. fui na Alice, porque sem erro. Não, mas tem todo um conceito da Alice. A sua Todos Alice não é os só laços, Alice. imagina, maravilhosa. Então vamos Eu colocar amei. aqui, né? Vamos... Dá os desenhos aqui. Sucesso, vamos lá. Não deixa assinado não, que depois eu assino dele, finge que é meu. Pega mais um papel, Isabel. Não, agora eu vou gostando. deixar vocês. Vou deixar vocês pegar um papel. Agora Posso pegar? pega aí. Por favor. Eu quero... Então vamos lá. Ixi, meu Deus, vamos lá. Ah, tem 3 só. O Alto da Compadecida. Alto da Compadecida. Tá bom. É isso. Ai, passa pra cá rápido. Pera aí. Volta Vai, aqui. pega as cores, pega as 3 cores. Ai, meu Deus, não era isso que eu queria. Vai ser isso aqui agora. Ai, eu vou querer esse. Trabalhar. Então vamos lá. 3, 2 e valendo. Querido, já... E fim do tempo. Ah, pelo amor de Deus, tô aqui. Vou roubar. Não Vira quero, rápido, o seu tá pra cima, vai mostrar primeiro. Vamos lá. Ai, sou eu? Vai, começou. O meu Ai, já tava gente. virado. Eu Eu fui, já escondi primeiro. eu fui direto na Compadecida, né? Claro, mas aí tinha... Aqui, a ideia o que que é? É um manto cheio de fuxicos pra relembrar aquela coisa da costura à mão, da coisa interiorana. Essa auréola, esse halo com umas colheres de madeira, uns garfos, assim. E aí eu vim com a representação do Sagrado Coração de Maria, que eu amo, mas não deu tempo de fazer. Mas tá aqui, ó. Achei Deixa eu chique. jogar Toda aqui uma naquela cultura. Isa, câmera. joga pra câmera. Gente, tô com vergonha de Chique, mostrar chique. o meu. Por que a gente deixou ele começar? Ah, gente, tá tudo bem. Bora, Isa. É sobre Coragem, isso, coragem. Né? Por quê? Porque eu fiz exatamente a mesma coisa, só que sem ser a mesma coisa. Eu pensei também, falei, vamos na Compadecida, vamos em Nossa Senhora. Só que aí eu pensei numa coisa meio rococó barroca, entendeu? Aí eu fui numa coisa meio prata com marrom, entendeu? Tons pastéis. Só esqueceu do ouro, do barroco, no caso. Não, eu deixei pra lá. A gente vai trabalhar com prata. Entendi. A gente vai trabalhar com outra exploração agora. Mas olha que Não, interessante, foi de um bom. mês no espetáculo, ó, várias possibilidades. Várias possibilidades. É isso. 2 Compadecidas aí. Sobre isso. Bem, o meu. Eu já tava com o lápis vermelho, eu fui pro diabo. Ela tá monocromática. Quis resolver. Ó, Isa, estica aqui. O meu, a gente falou no último episódio com o Gila, que fez a Igreja do Diabo, e tinha um vitral com Adão e Eva. Eu pensei num vitral, ó. Ali a árvore com o fruto proibido. A roupa de dele é um costas ele me vitral, deu, eu só tá? vi A uma roupa dele é um árvore. vitral, e aí tem a estampa do 10 fruto. boas. É? 10 boas. Me contrata, pode me contratar, viu? Eu lembro... Quero estar de assistente. Acabou o episódio. Como
Como que é? É o Wall-E, que tem aquela árvorezinha na barriga, não é? Que tem uma coisa pra salvar o mundo. Eu lembrei daquele desenho da Pixar. Ah, que fofo. Eu fui nos Wall-E. Teletubbies. Eu fui Nossa, nos nos Teletubbies. Tinky Winky. Eles tinham uma TV na barriga. Tá Pelo amor bom. de Deus. Mais um? Dá pra mais um? Pra acabar? Vamos Esse- fechar. muito correndo. Muito correndo. Então esse é tipo assim, correndo. Vamos lá, então. Pega aí, Vai deixa eu você, abrir vai. o... Eu vou pegar agora o papel. Ai, meu Deus, o papel. Vamos lá, vamos lá. E agora, nós vamos propor o figurino de... Terminamos com uma coisa bem moderninha. Ranch, o musical. Saca? Todos têm. 525,000. Então pronto, é sobre Ranch agora. E... eu bloqueei aqui, vamos lá. Gente, eu vamos acho lá. acho que eu vou perder pra vocês nessa, viu? Contemporâneo. Vai, Vamos lá, então. negócio 3, contemporâneo. 2 e valendo. E fim. Vamos lá? Vai, Quem vai vocês. primeiro? Pode ir, pode ir, Eu ainda não pode ir. comecei, vai. É você. Então, o meu é a roupa que ela entra no começo do filme. A Angel, quando ela entra vestida de Mamãe Noel, Ah. só que o conceito é árvore de Natal. Massa. O chapéu dela é árvore de Natal e a roupa é um vaso. Eu vi um cone de trás e eu falei assim, meu Deus, o conceito é, É um sorvete. vaso. O meu conceito é esse. Não, eu achei... Em vez de roupa de Mamãe Noel, é uma árvore de Natal. Eu adorei. Adorei. Inovei o musical. Gosto. Mas vou deixar com você. Não, vai pra eu acabar, porque eu tô basiquinho nesse aqui. Vai, Tá bom. vai. Então, eu fui na cena da Maureen, que a Maureen vai fazer o número dela, que é uma vaca meio marciana. Ai, eu que ela faz amo. uma coisa meio doida. Over the moon. Exatamente. Aham. Aí eu fiz um adereço, Olha só. que é, Mas eu deveria entender? é uma tiara de vaca mutante alienígena com umas parabólicas. É, cri-cri. É sobre isso. O silêncio diz muito, Isa. Obrigado. Obrigado pela sua participação. Gente, olha, eu não tenho essa referência muito forte, assim. Então eu fui numa coisa mais da cidade, uma coisa moderna. Trazendo aqui pra São Paulo, pra Urbe. Fazer uma coisa contemporânea. Então eu fui num look, assim, de um coro, um balé. Uma abertura. Fiz um colete aqui, chiquérrimo. com uma diferença aqui embaixo, uma calça cargo, batom de peso. Acabou, é Fez um isso. negócio- Estica ali, Isa, Ele fez o pra negócio gente... todo, sem referência, ele fez o que eu não consegui fazer com 70 anos vendo o filme. Ah, meu Deus. Amei. É isso, e com isso... Ai, mas o pior é que tá bonito. Tá lindo, eu queria isso É pra usar na minha bonito, vida. né? É? Ai, eu gostei. E com isso finalizamos, então. Finalizamos Porém, aqui. Ah, sim. Porém... temos- eu posso pedir só um segundo, porque Pode. o perrengue é que o negócio ficou lá. Ah, tá bom. Vai, corre, corre. Tô indo. Ei. Então vamos lá. Vamos. Voltei. Magia da edição. Plim! Tô de volta. Ihu! E aí vamos pedir então pra nossa produção, depois desse nosso brilhantismo com esses croquis, Lindos. vamos pedir pra nossa produção eleger o melhor figurino desta noite. Que- Vamos de o melhor, porque os três realmente não tem como. Não tem como. Vai de o melhor o conjunto da obra. Pensa assim, vai com carinho, pensa assim, se esforçou em todos eles, mas esse ficou bom. É. Olha, Enquanto eu não isso, sei a se... gente- Eu vou sinceramente sem muita dúvida. O meio da Isabel você não vai entender. E tem um É. que você vai entender. Tem um que você vai dizer, bem, isso aqui é uma calça, isso é uma parte de cima. É. Ah, esse aqui não tá, ao contrário, o papel. Eu vou tentar me proteger. Eu trabalho com adereços. Adereços, eu Imagina. gosto de adereço. Espero que vocês ganhem. Tô aqui na torcida. A produção tá falando que tá difícil. produção Gente, tá imagina se o convidado não ganha. Eu tô aqui, ó. Chato. Fica chato. Eu, sinceramente, queria o prêmio, mas eu entendo o convidado ganhar. Ah, eu não acho Eu que sou seja. competitiva, eu não sei fazer essas coisas. Vamos lá. Ó, a rainha de Não, copas tá Temos... ali. Não. A Rainha de Copa tava nua de costas, não lembra? Ah, bom dia de fora. Da nudez. Ele gostou da Rainha de Entendi. Copas nua. A rainha de copas e o E Reigns. esse porque é belíssimo. Durant. Ah, esse é belíssimo, seu Durant. Tem que ir lá os andaimes. Reigns ganhou. Reigns Não. de Marcos Valadão acabou de ganhar o nosso Exato. troféu. Que é um troféu Ah. que eu não sei se a gente usa tanto assim no figurino. No cenário a gente usa Será? doidado. É. Pelo amor de Deus. Não, no teatro eu acho que é assim, mas no figurino não sei.
Você vai Talvez poder pra dizer. colar uma barra de calça que desfez. A gente junta pode assim, ser, gruda uma na pode outra ser. e enfia. Ai, ai, ai. Vamos lá. Marcos, você acabou de ganhar o nosso troféu Fita Crepe. É pra poucos, viu? Não se faz teatro sem viado nem fita crepe. É isso. Amei! Parabéns, parabéns. Uma grande conquista, hein? Ah, começou a quebrar. É Alguém perrengue. traz uma fita crepe aqui. Ai, pelo amor de Deus, soltou. Traz uma Pronto, fita crepe. encaixou. Pronto. Interessante, gostei. Um design moderno. Alô, Globo de Ouro. Alô, Me alô. chama. E por favor, produção, segundo sinal. E agora é a hora que as portas do teatro já se abriram. As pessoas já estão entrando. Naqueles momentos ali, antes de começar a peça, falta poucos minutos e é hora de se vender. O que você está fazendo? Onde a gente acha? Aquela hora que você fica olhando a cadeira vazia no Renault pra ver onde você senta. Exatamente. Ih, tem um lugar ali embaixo melhor que o meu. Então. Sigo fazendo Carmen, como eu falei pra vocês. Eu faço o espetáculo lá com a turma. A gente vai entrar em circulação pelo interior de São Paulo agora no final do ano. Então a gente vai fazer um festival em Minas Gerais agora dia 16 de julho. E, gente, corta essa parte da data, porque eu não sei se é 16 mesmo. Em julho, a gente faz um festival em Extrema, uma apresentação. E a gente vai para Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos e São José do Rio Preto, que é o que tá agora mais em voga, né? Que foi o que eu comecei. E os outros projetos estão aí... Já vocês vão ficar sabendo de algumas coisas, eu acho. Sensacional. E aí Coisas- você vai estar divulgando de tudo coisas- isso na sua rede. de E como é que a coisas- gente te coisas acha? bem legais. E aí, pra me encontrar, é o Instagram, @omarcosvaladão e a Diva de Pano, que a gente falou lá no começo, que é a minha loja de bonecas, onde eu tô explorando a cultura pop e os figurinos, que é o objetivo principal das bonecas, que é levar pra frente esses estilistas, figurinistas. Então, @Diva de Pano, entra lá pra vocês ficarem sabendo mais do que eu tô aprontando com as minhas bonecas. Gente, a da Lady Gaga de carne. Que eu mandei pro estilista pra Los Angeles. Mandei, gente, mandei um Instagram pra ele, uma foto. Falei, olha só. Aí ele me respondeu. Ele falou, amei. Falei, como assim? Ele falou, amei, eu quero uma. Eu falei, pelo amor de Deus, vou te dar. E ele, quero comprar. Eu falei, não, eu te dou de presente, não precisa se preocupar. Ele falou, ai, deixa eu pagar o envio. Eu falei, claro, Los Angeles. Né? O envio tá ótimo. Ele é argentino, mas ele mora em Los Angeles. Aí eu mandei pra ele, Frank Fernandes, o nome dele. E aí eu falei, bom, não vou perder essa chance. Tô com o endereço do cara, estou mandando um boneco para o cara. Eu falei, posso mandar uma boneca para a Lady Gaga? Aí ele falou, pode. E eu mandei. E diz ele que ela recebeu. Que Nossa. delícia. Eu arrepiei. Também. Arrepiei. Aí agora eu tô Chiquérrimo. produzindo inspirado em outros figurinos. Fiz uma inspirada na Paulette, do tatuagem, inclusive. Então é uma outra forma aí de conseguir continuar fazendo arte. Muito Perfeito. bom. E como encontrar nós, Pedro? Como é que a gente Como se encontra? encontrar nós? Vamos lá. Nosso Instagram é Foyer Programa e o nosso YouTube é Programa Foyer. É isso, se você quiser saber tudo sobre Marcos Valadão, a gente também vai estar divulgando na nossa página todas as produções que ele vai estar assinando. Vem com a gente para descobrir no nosso Instagram, no nosso YouTube, o que tá chegando por aí e acompanhar os outros episódios e estar por dentro aqui da arte, cultura, teatro, cinema, música e tudo que você gostar. É isso. Isabel Branquinha, temos? Temos. Muito beijo. obrigado por estar aqui hoje com a gente. Foi um prazer, foi uma alegria estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite de poder contribuir com o trabalho que vocês estão fazendo. E é isso, a gente se encontra. É isso. Produção, terceiro sinal. Pode cortar. E fim do episódio.